Bom dia, pessoal. Todo mundo me ouvindo? Todo mundo abriu o coração. Lembra-se do recado, abrir o coração. No final, tragam perguntas, tá ok? Isso é importante para a troca aqui com a gente. Sou o Emerson. Eu sou o líder cultural da Superlógica Tecnologias. Alguém aqui conhece cultura organizacional? Oh, temos dois, estamos juntos. É isso aí, cara. O restante vai entender durante a apresentação. Eu trabalho há 20 anos já com tecnologia, tá? Apesar de parecer jovem, eu não sou tão jovem assim como... Mas eu trabalho, eu me formei em eletrônica, trabalhei em indústria eletrônica produzindo placa de computador, celular, no break, urna eletrônica. Aí comecei a desenvolver software em Delphi, depois fui para a parte de desenvolvimento de internet, aplicativos, né? Criei lá na Superlógica o Superlógica Labs, que é um espaço onde a gente realiza eventos de inovação, empreendedorismo, tecnologia, marketing digital. Ano passado nós fizemos 90 eventos para aproximadamente 1.900 pessoas, metade deles gratuitos. Tá? Temos um site, o labs.superlogica.com, onde vocês podem pegar o contexto lá. Temos uma página no Facebook também. Por essa minha vocação de desenvolvedor, né, desenvolvedor, eu criei a comunidade Python Campinas, DevOps Campinas, .NET Campinas, Mobile Campinas. Entrei na Superlógica para desenvolver, virei líder da plataforma e hoje sou RH. Tá legal? Virei o RH. Espero conseguir explicar para vocês o porquê disso. Tá? O RH, porque o que vocês vão ver durante o dia, a gente vai ver muita coisa de tecnologia, que é importante. A gente vai ver muita coisa de negócio, que é importante, que está modificando. As tecnologias elas estão vindo para trazer respostas cada vez mais rápidas para as nossas necessidades. Tudo a um clique, tudo muito rápido. Tudo alto volume de dados sendo analisado a todo momento. Então, a tecnologia ela vai nos dar as respostas cada vez mais rápidas. E o ser humano não tem como competir com isso. Olha, o ser humano não tem como competir com isso. Mas a questão não são as respostas, pessoal. São as perguntas. E aí, as perguntas ainda são uma prerrogativa humana. Então, fazer as perguntas certas é o que faz toda a diferença no negócio. É o que gera a diferenciação. A tecnologia, no final das contas, vocês vão ter que investir, porque senão seu concorrente investe. Tá legal? Mas criar o time de alta performance para fazer as perguntas certas, que é a real diferenciação para vocês. Pô, Emerson, o que você está falando é loucura. Papo de você virou RH é papo de abraçar árvore, cara. Não. Vamos tentar validar isso. Equipe de Fórmula 1. Como funciona uma equipe de Fórmula 1? Vamos pegar a Ferrari. Quantos carros nós temos numa equipe de Fórmula 1 por ano? Na mesma equipe? 2 carros, correto? Modelos diferentes ou iguais? Iguais. Marca de pneu, diferente ou igual? Igual. Combustível, diferente ou igual? Telemetria, que para medir o carro e acompanhar, diferente ou igual? Comunicação, diferente ou igual? Tudo igual? E por que um cara ganhou 7 títulos e o outro também não? É o fator humano. O fator humano é a grande diferenciação. Por isso que acabei indo para a parte de recurso humano. As empresas precisam ter uma visão voltada ao desenvolvimento do recurso humano. Essa palestra não é de RH, tá? Essa palestra é sobre transformação. Espero passar isso para vocês. Vivemos tempos de mudanças e a história da humanidade mostra que toda vez que a humanidade passou por grandes transformações, grandes mudanças, a maior parte das empresas quebraram. Né? Quando Colombo chegou na América, quando foi descoberta a energia elétrica, quando o Ford criou o carro, acabou com a indústria de carroça. Né? E empresas mesmo grandes, consolidadas, né? Como a Kodak ela chegou a faturar mais de 30 bilhões de dólares por ano, tendo 80% de market share, tá? Vendendo filmes de fotografia, que é mais jovens vocês não vão lembrar disso, mas do meu tempo a gente tirava foto e tinha que revelar. Né, e não podia abrir no sol, que queimava, perdia tudo. Tá? Então, a Kodak foi a empresa que criou isso e ficou bilionária com isso, e ela quebrou com 80% do market share na mão. É um absurdo você pensar assim, uma empresa quebrou com 80% do market share na mão, ela quebrou por causa do quê? Por causa das tecnologias digitais. A foto deixou de ser física, né, ficou digitalizada, aí foi lá para o Orkut, depois foi para o Facebook, foi para o Twitter, Instagram, hoje em dia, né? No auge da Kodak, ela chegou a vender 800 milhões de filmes por ano.
Quantas fotos vocês acham que são tiradas hoje em dia, pessoal? Hoje. Por dia. Chuta o número. 1000? Não, muito mais que 1000. 1000 vai ter só aqui, acho. 2 bilhões de fotos são tiradas todo dia. Bilhões de fotos. De forma gratuita e distribuída para o mundo. Eu tiro uma foto hoje aqui no Brasil, o meu amigo na Índia pode estar vendo isso. No tempo da Kodak isso era inviável. Pasmem, pasmem. Adivinha quem criou a fotografia digital? Chuta. Kodak. Ela morreu com a patente na gaveta. Então, porque não soube fazer as perguntas corretas. A tecnologia, ela vem e gera essas mudanças. Tá? Outro fator que também para evidenciar que no começo, isso aqui nos Estados Unidos, no início do século, né, lá em 1920, as empresas duravam em média 67 anos. Hoje em dia as empresas estão durando 16 anos. O tempo de vida das empresas caiu drasticamente. E a tecnologia ela vem acelerando isso nos últimos 30 anos. É uma batalha ter uma empresa aberta. E, por outro lado, acompanha outro comportamento, né? Que o milênio ele não planeja ficar na sua empresa 35 anos para aposentar, porque ele já sabe que em 16 anos uma empresa, em média, quebra. Então, isso tudo está sendo acelerado por causa da era exponencial. Tá? Então, hoje as empresas crescem de forma exponencial, né? Então, os negócios crescem muito rápido. Você chega a ter uma dominância de mercado. Né? Por exemplo, alguém aqui usa o Bing para fazer busca na internet, buscar qualquer assunto, além de mim, que eu gosto das fotos, assim, às vezes. Então, ninguém usa o Bing, mas não existe só o Google para fazer busca na internet. O Bing, que é da Microsoft, que é uma empresa bilionária, ninguém usa o Bing. Porque o Google conseguiu tomar esse mercado para ele. Redução agressiva de custo. Quanto que a gente paga para buscar no Google? Nada. Quanto que a gente paga para usar o Android? Nada. Ele cobra das empresas, de outras formas, mas nós, como consumidor final, não pagamos nada. Né? Isso permitiu também, a tecnologia acelerada permitiu transformar digitalmente as coisas. Né? Então, a fotografia, né? A Kodak criou a fotografia digital, a fotografia hoje ela está online, está nas redes sociais. A música também, né? Não tem mais disco, LP, CD, está no Spotify ou no Deezer. Né? Eu lembro quando eu era criança, cara, eu não tinha Wikipédia. Que maravilha aquilo. Meu filho vai fazer lição hoje, vai fazer lá, estudar sobre o descobrimento do Brasil, vai no Wikipédia, descobrimento do Brasil, imprime. No meu tempo, meu pai comprava uma Barça, cara. Comprava uma enciclopédia Barça. Chegava lá, comprava, ficava no lugar mais alto da estante, acho que eram 20 volumes. Cara, eu não podia rabiscar aquilo. Eu tinha que pegava folha de papel ao maço e escrevia, fazia o trabalho de descobrimento do Brasil. Hoje em dia, meu filho entra no Wikipédia, imprime, nem sei se lê, entrega para o professor. Tá ok? Isso, a transformação digital, permite pegar algo físico e transformar em digital. Como meio de transporte. O Uber é a maior empresa de transporte do mundo sem ter nenhum carro próprio. Tirando o fato que eles querem carro próprio com um robô para não ter nem que pagar motorista. Mas tudo bem, mas do carro próprio hoje ela não tem. O Airbnb é a maior rede de hotéis do mundo sem ter nenhum quarto. Então isso é efeito da transformação digital. E como a informação está diluída, o conhecimento está universal. Então hoje em dia é muito comum você, volta e meia, esbarrar numa notícia de uma criança que criou uma empresa nova, um jovem lá de 16 anos cria um banco. É comum hoje, porque o conhecimento está difundido. Tá? Você não precisa só ir... O conhecimento não está só na universidade, na academia. Hoje ele está difundido. Hoje, você quiser aprender a empreender, você vai lá no YouTube e aprende a empreender. Eu tenho um amigo meu que ele aprendeu a tocar violão, guitarra e blues pelo YouTube. Eu, como professor, não consegui nada disso, mas tudo bem. Mas é possível hoje. Então, isso tem acelerado o mundo, tem tornado o mundo mais agressivo em termos de negócio, tem gerado essas mudanças constantes, acelerado. E isso nos leva sempre a refletir em termos de negócio, né? A gente tem que fazer, lembra das perguntas? Nós temos que perguntar, né? Seu time abraça a mudança? O time de vocês abraça a mudança? Reflitam. Porque não adianta você vir num evento como esse, coletar um monte de informação, um monte de ideia, chegar lá na hora de despejar esse monte de ideia, já para no primeiro questionamento. Não existe esse tipo de abertura, não existe esse tipo de prática, né? De abraçar a mudança. Porque esse crescimento exponencial tornou complexo o negócio, né? Hoje a gente fala, o termo é complexidade. Hoje é muito mais complexo fazer um negócio.
E, além disso, a legislação também nos ajuda a tornar o ambiente cada vez mais complexo. Vocês sabiam que, desde 88, mais de 5 milhões de normas foram editadas no Brasil? Quando eu vi esse número, eu fiquei pasmo. São quase 700 normas por dia editadas no Brasil todo, em nível municipal, estadual e federal. Não é trivial empreender no Brasil. Então, o ambiente é complexo. Você precisa ter um time que se adapte rápido a isso, entenda rápido e façam as perguntas certas para vocês. Tá legal? Porque o que importa realmente é o ambiente e a capacidade, né, do time executar essas boas ideias. E o ambiente e a capacidade de executar essas boas ideias são produzidos pelas crenças e valores das pessoas que compõem a sua equipe. E essas crenças, o termo crença, ele é forte nesse aspecto, porque nós temos crenças limitantes. Do tipo, não dá para fazer uma campanha com R$1.000. Nem perco tempo, nem valido. Não dá para contratar um profissional de altíssima performance com esse valor. Um jovem não vai dar conta desse serviço. Que isso, eu preciso de um cara com 30 anos de casa para resolver esse tipo de coisa. Isso são crenças limitantes. E as crenças também podem nos impulsionar. Sim, é possível fazer isso. Tá ok? E ele vai ser determinado, então, o sucesso da sua empresa vai ser determinado como esse time vai interagir, essa soma de crenças, como eles vão encarar essas mudanças, resolver os dilemas, fazer essas perguntas, né? E, no final das contas, gerar um ambiente assim mais conectado, mais interativo, né? mais colaborativo, construindo algo juntos, querendo pertencer a algo maior, né? A forma de fazer isso acontecer, pessoal, é a cultura organizacional. É o que a gente chama de cultura organizacional. Toda empresa tem isso. Um carrinho de cachorro-quente tem cultura organizacional. Quando a dona lá decide usar o ketchup Heinz, ela acredita que aquilo é mágico. Não sei porquê, mas para ela aquilo tem a ver com uma crença. Toda empresa tem cultura organizacional, independente de tamanho, tempo, setor. Tá? A diferença é que algumas empresas usam isso de forma estratégica. A Superlogic e várias empresas de tecnologia entenderam isso e usam isso de forma estratégica. No final das contas, a cultura é o que é feito no dia a dia. Por exemplo, um seguinte caso, para atendimento do cliente nós temos o procedimento A. Mas se o seu time faz algo que não tem nada a ver com o procedimento A, o que é a cultura nesse caso? O procedimento ou a forma real de ser feito na empresa? É a forma real de ser feito na empresa. É a cultura, que é o que é feito na prática. Mas eu preciso que o pessoal faça o procedimento A. Então, aí você vai ter que injetar ali uma mudança de comportamento. Aí é treinamento, acompanhamento e tudo mais. Ensinar a fazer da forma que você deseja. Tá? Então, a cultura é o que acontece naturalmente na empresa, o que você faz no dia a dia. Tá legal? Ou, como eu já ouvi uma piadinha, a cultura é o que acontece quando os donos não estão lá. Tá? Então, é nessa hora que todos os processos vão rolar ali da forma que o pessoal acha melhor. Tá? É importante entender que as ideias boas, elas não são raras como a gente imagina. Tá? É raro encontrar as condições propícias para que essas ideias desenvolvam. Porque uma ideia boa num ambiente ruim, vocês levam um monte de ideias boas daqui. Chega lá num ambiente que não é aberto para uma nova ideia, não vai dar em nada. O contrário também, você tem um ambiente lindo, todo aberto, né, bem familiar no sentido de conforto com todo mundo, né, mas não vem nenhuma ideia, também não vai dar em nada. O interessante é quando você tem um ambiente bom com ideias boas. Aí você pode criar algo do tipo o Vale do Silício. Influenciar a cultura organizacional da sua empresa vai fazer com que ela receba abertamente uma nova ideia. Né? Você está preparando o ambiente da sua empresa para receber novas ideias e desafios. Tá? E com isso você vai conseguir transformar isso em resultado. Sem a cultura certa, a sua empresa vai estar nadando no oceano aí cheio de oportunidades, né? Mas perdendo essas oportunidades. Né? Está sem rumo nesse oceano. E com a cultura certa, ela vai estar apta a se adaptar. Tá? Ela vai estar apta a criar até mesmo novos negócios. Né? Então, a partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar para vocês 4 passos, né, que a Superlogic utilizou nesse processo de mudança cultural dela. Na revista tem essa palestra, tem esse processo para vocês. Tá? Então, significa que... Então, Emerson, significa que se eu fizer esses passo a passos aqui, eu vou conseguir criar uma cultura numa empresa para crescer 3 vezes, 300% ao ano?
Se você seguir esses passos, você vai criar um ambiente onde seu time vai ter condição de discutir e possivelmente você vai crescer 300%, 500%, o que seja. Tá legal? Primeiro passo, então. Bate-papo semanal com os donos. Criar um ambiente de discussão. Então, o primeiro passo é criar um ambiente de discussão. Pessoal, nós estamos vivendo a época da complexidade. Na era da complexidade, o Superman não sobrevive. É os Vingadores agora. Tá legal? É um monte de herói. Estamos montando um mega time aí, né? Como diz o Dirley, mega power. Então, o importante é somar as forças de todo o time. Tá? Então, a ideia é você tem que criar um ambiente de discussão onde as pessoas realmente possam contribuir. Tá? Como fazer isso? Semanalmente. Vamos fazer uma reunião semanal, tá ok? Reúne aí uma roda de até 20 pessoas. Né? Um formato circular de 20 pessoas. É importante esse formato circular para que todo mundo possa um ver o outro, todo mundo possa contribuir, né? Não ficar um aqui atrás do outro e não contribuir. Traga um desafio qualquer para a discussão, né? Que tenha relação ao negócio, né? Pô, como que a gente vai brigar com essa política de preço? Como que a gente vai crescer 100% ano que vem? Que produtos são relevantes para nós? Mudamos ou não de sistema? Traga essa discussão para o time, né? Estimule o pessoal a perguntar qualquer coisa ao CEO, o fundador, o dono. Tá legal? É importante essa interação. Tem que acabar aquele receio de conversar com o CEO, apresentar os problemas e soluções, obviamente. Tá legal? E passe aleatoriamente a palavra aos participantes. O pessoal tem que participar. A ideia dessa reunião é estimular a colaboração. As pessoas começarem a criar o hábito de colaborar um com o outro. Tá legal? Permitir que eles abram o coração. É um momento ali de a gente discutir coisas de negócio sério. Tá ok? Isso aqui foi uma das primeiras reuniões lá na Superlógica, né? Quando o Carlos começou, nesse mesmo formato. Ó. Centro circular. Tá ok? Lembre-se, semanalmente. Por que semanalmente, pessoal? Porque quando a gente quer criar um comportamento novo, é muito importante que nós tenhamos frequência e intensidade. Frequência e intensidade. Se você, por exemplo, tem um procedimento novo ou um comportamento novo, você falou só 2 vezes com a pessoa, isso não significa que ele vai adotar aquilo como um padrão novo para ele. Tá? Frequência e intensidade. É como aprender a andar. Né? A criança vai testando 30 vezes até aprender a andar. Então, você tem que ter frequência e intensidade. E isso vai gerar no seu time o hábito de conversar e colaborar um com o outro. De abrir para discussão. Tá? Criar um ambiente de discussão. Tá. Por que fazer? Eu pensei que tinha voltado o slide aqui. Confundi. Por que você precisa fazer isso? Normalmente, para criar um ambiente para discussão. A ideia é criar um ambiente para discussão. Tá? E esse bate-papo semanal, como ele é feito com o dono, os fundadores, mas todos os outros colaboradores, ele vai reduzir aí um gap de conhecimento, né? E visão entre o dono e os funcionários. Porque os donos, eles possuem um propósito, estratégias, ideias do que é para o negócio, e o colaborador é a pessoa que vai executar a estratégia. Às vezes, numa reunião dessa, você vai descobrir que de manhã um colaborador seu perde 40 minutos para começar a trabalhar porque tem um computador velho na mão dele. Mas não chegou na mão de vocês porque não tem esse canal aberto para esse tipo de comunicação. Estou só exemplificando, tá? Às vezes, você vai descobrir que, por exemplo, uma nova oportunidade de negócio passou na sua frente, mas o colaborador não se sentiu confortável de levar até vocês. Esse tipo de ambiente vai proporcionar esse tipo de coisa, né? E o legal dessa discussão é que isso vai fazer os problemas e as ideias florescerem. Nossa, Emerson, vai lavar roupa suja, vai ter um monte de problema lá na empresa, vou ter que discutir um monte de problema. Pessoal, cada problema é uma oportunidade. E mais legal do que ter os problemas é a discussão das soluções. E mais legal do que você receber as ideias é como executar essas ideias. Nessas reuniões, isso é discutido e você consegue trazer isso, né? Você vai reduzir a barreira e conflito entre os times. De repente, lá tem alguma questão de comportamento lá que para você não está muito claro. Ali nessa reunião você descobre que a recepcionista não gosta da menina do financeiro. Então, ali é a oportunidade que a gente tem para amadurecer essa relação, resolver esse tipo de atrito, né? Dicas de como fazer isso. Escolha um horário que não atrapalhe o andamento das tarefas e nem do bate-papo. O ideal é que todo mundo participe, obviamente, né? Mas participe integralmente, a pessoa possa relaxar e participar com vocês.
Tá? O que não é legal é do tipo, eu fiz, mas a recepcionista tem que ficar olhando o telefone, ou o financeiro tem que fazer pagamento. Não, é melhor você fazer num horário que dê para todo mundo participar. Tá legal? Porque nossa, eu vou usar. Esse monte de ideias, já falar pluralidade, mas até mudei. Esse monte de ideias é o que vai ajudar você a encontrar as melhores soluções. Tá legal? Esse bate-papo tem que ser informal e profissional. Como assim informal e profissional? Informal é porque ele é sem ata, talvez uma lista de presença, né? Sem gravação de vídeo, sem PowerPoint nesse modelo aqui, tipo professor-aluno. Tá legal? Justamente para evitar um pouco de constrangimento, né? E a ideia é estimular a participação de todos, e a formalidade vai inibir isso. Tá ok? Profissional porque é tratar assuntos do negócio, do presente, dores do presente, do futuro, né? Alinhar propósito, metas do próximo ano, né? Ou ajustar comportamentos nocivos, né? Eu tenho uma deficiência no meu time, a gente atende, eu acho que a gente pode melhorar o atendimento de nosso cliente. Então é nessa discussão que vocês vão começar a ver como melhorar o atendimento do cliente. Tá legal? E combater o marketing pessoal também é outra dica importante. É muito comum o ser humano, a gente tem esse problema de às vezes de querer se promover. Então a ideia é você tem que combater o marketing pessoal, né? E ficar focado em buscar soluções e ideias. Tá ok? Evita ultrapassar de 1h30 de duração. Por quê? Porque é um rito muito longo, o pessoal vai ficar desestimulado de participar. Esse 1h30 de duração é baseado em 20 pessoas, que era da nossa experiência que a gente fazia. Com o passar do tempo, o amadurecimento do ritmo, vocês começam a fazer até em 1 hora isso daí. Fica até mais fluido, tá ok? Mas novamente, a experiência. Novamente, o exemplo de andar, né? Começa a andar, tropecando, caindo, de repente está andando fluentemente, correndo. Tá? Então, evitar ultrapassar 1h30 de duração é importante para não ficar algo longo e caro, né? Querendo não parar o time para fazer reunião, acaba custando aí. Tá? Então, o primeiro passo é esse, pessoal, é criar um ambiente aberto de discussão envolvendo toda a empresa, envolvendo os fundadores, principalmente, juntamente com o restante do pessoal. Foi assim que a Superlógica começou a plantar a sementinha da mudança cultural na Superlógica e começou a colher os frutos depois de um bom tempo. Também não foi assim. Fiz a primeira reunião, na outra semana já surgiu mega resultados. Até porque teve muita tentativa e erro, né, até acertar o modelo. O segundo ponto é justamente para ajudar o primeiro, né, que é trazer referências comuns ao time. Porque você vai reunir 20 pessoas ali, o importante é que as pessoas saibam do que a gente está conversando, tem um entendimento comum do que a gente está conversando. Né? A mesma coisa você, na época de Copa do Mundo, lá o pessoal comemorando futebol, e você gosta de basquete, e você não vai saber opinar em nada. Então, o ideal é você colocar o pessoal, colocar todo mundo na mesma página. Então, a segunda etapa é trazer referências comuns ao time. Como que você faz isso? Você seleciona vídeos aí que você acha importante para o seu time assistir. Então, tem vídeos no YouTube, no TED, no blog da Superlógica, no SíndicoNet. Então, você pega vídeos que realmente são relevantes para o seu negócio, que você acha que o seu time precisa saber disso para trabalhar bem lá. Tá? Escolhe entre 2 a 5 livros para leitura obrigatória em seu time. É obrigatória mesmo. Tá? Leitura obrigatória para o seu time. É importante que as pessoas entendam o contexto. Por exemplo, na Superlógica, lá, a gente usa muito termos do tipo MVP, CAC. As pessoas têm que ler os livros para entender que são esses termos. Tá legal? Justamente para poder participar daquela primeira reunião, sabendo do que a gente está tratando. Das metodologias que a gente conversa. Né? Construir um treinamento cultural para os novos colaboradores. Né? Os novos colaboradores estão chegando, eles têm que saber como que é o rito da empresa, né? Como que as coisas são feitas na empresa, né? E também para reciclar o time atual. Você está tentando mudar um comportamento novo, você precisa reciclar esse time. Então, você tem que ter um treinamento para possibilitar validar isso e reciclar o time. Tá? Por que você precisa fazer isso, pessoal? Para alinhar as referências com o seu time, né? Para evitar discussões improdutivas e desconexas. Se você não fizer isso, depois de um certo tempo, aquela reunião começa a ficar muito repetitiva. O pessoal não tem mais assunto para discutir. Né? Ou não tem profundidade para discutir. Então, a ideia de você trazer essas referências fazer com que o pessoal consiga nivelar o mínimo de conhecimento entre a diretoria e os colaboradores para poder propor no mesmo nível. Tá legal? Isso vai desenvolver uma mentalidade comum aos times. Né?
Isso, essa mentalidade comum tem a ver com aquela questão de crença. Lembra que eu falei das crenças limitantes? Na Superlógica lá nós temos lá uma frase lá que só o empreendedorismo pode salvar o mundo. Normalmente isso para o Superlógico é uma crença. O pessoal acredita que só o empreendedorismo pode salvar o mundo. Então o pessoal tem esse norte. Os livros que a gente estuda lá, né, tipo satisfação. Eu vou passar os livros aqui. O pessoal começa a ver o que é uma experiência positiva para o cliente, começa a ver como entregar produtos mais rápidos, tá ok? Então isso aí gera uma mentalidade comum, né? Então você cria uma mentalidade comum no seu time, o time passa a ter a mesma mentalidade. A importância desse processo aqui é criar essa mentalidade comum, né? Você vai pegar aquela água do Taquaral, vai encher de gasolina só esperando cair um fósforo. Vai explodir aquele negócio quando todo mundo tiver um insight. Dicas de como fazer isso. Deixe vários exemplares dos livros obrigatórios, tá ok? Para não ter aquela desculpa, eu não estou lendo porque não tenho livro. Então deixa umas 3, 4 cópias de cada lá, tá legal? Deixa lá para o pessoal ler. Um mês é o suficiente para a leitura de cada livro, tá? Os livros da Superlógica têm 200 páginas, no máximo, acho que 280 páginas. Um mês é para ler assim... Um mês é para ler uma página, acho que 2 páginas por dia, acho que lê, não sei. Mas... é muito rápido ler livro, mas tem gente que não gosta de ler livro, pessoal. E não é problema, não é hábito do brasileiro ler livro, tá ok? Então, a ideia é que em um mês o cara consiga ler esse livro. Valide a leitura do livro. Valide a leitura do treinamento. Como você pode validar? Um bate-papo. Me explica o que você entendeu desse livro. Pede para ele fazer um resumo. Na Superlógica é uma prova. Tem uma prova lá. Não é um vestibular, tá? Pode ficar tranquilo. O objetivo... não é classificar ninguém. O objetivo é só saber se realmente leu, se teve algum entendimento. Tá legal? O importante é que você valide que a pessoa leu o livro justamente para desenvolver todo esse contexto. A importância dessa referência comum, dessas referências comuns, ela está muito vinculada nesse processo de você criar a mentalidade do time como um todo, né? Da crença do time como um todo. E às vezes quando a gente fala às vezes, de cultura, eu já ouvi o pessoal falar assim, mas Emerson, ler livro vai ajudar a minha empresa? As maiores organizações do mundo usam livros, pessoais. Todo domingo, 1 bilhão de pessoas, pelo menos, pegam um livro e vai entender o processo. Então, os livros eles são as referências que a gente precisa para o nosso negócio. Então, vocês precisam ter isso no negócio de vocês, tá ok? Aqui eu vou apresentar os livros da Superlógica. Superlógica, a gente usa esse livro aqui, tá? Também está na revista. É o Satisfação Garantida. Ele fala do case Zappos. Ele mostra que a cultura é a marca da sua empresa. Ela mostra que a cultura é um ativo. Realmente, a cultura é um ativo importante da sua empresa, porque ele tem a ver com a forma de execução da sua empresa, tem a ver com a forma que a sua empresa resolve os problemas. A Zappos, para vocês terem uma ideia, é muito interessante. Isso que é o seguinte... a Zappos, no Brasil, ela não é conhecida, mas nos Estados Unidos ela é uma loja de sapatos. É tipo um Netshoes de lá. E esses caras eles foram vendidos em 2008 por $1 bilhão para a Amazon. Detalhe, a empresa não valia $1 bilhão. Sabe por que a Amazon pagou $1 bilhão neles, caras? Porque eles tinham a melhor cultura de atendimento ao cliente dos Estados Unidos. E hoje a Amazon é conhecida pelo foco ao cliente. A Amazon comprou a cultura desses caras. E a Amazon, no passado, comprou uma outra empresa chamada Whole Foods, que também tem uma cultura bem atípica. Então, a cultura passou a ser um ativo. E a Amazon pagou $1 bilhão nesses caras por causa da cultura. Empresas no Brasil que inspiram na cultura desses aqui, quem usa Nubank sabe. O Nubank, eles falam da cultura UOL, o termo é o mesmo. A cultura UOL vem desse livro aqui do Satisfação Garantida, tá ok? Que é fazer um atendimento do cliente extremamente diferenciado. Então, ele mostra que a cultura é um ativo e é a marca da sua empresa. Reinvente Sua Empresa, ele mostra a cultura como um agente de mudança, né? Esse livro é muito interessante, que ele ensina a gente questionar muito das coisas que a gente acredita, né? Do tipo, os workaholics são bons profissionais, né? Ele fala que não, o workaholic trabalha demais porque não está conseguindo fazer durante o horário de trabalho. Então, ele questiona por que você gera relatórios que ninguém lê. Esse tipo de pergunta que ele começa a fazer, né? Tudo que vocês entregam lá para os condomínios, realmente o pessoal utiliza? Né? Já está no comum, no prático. Então, esse livro aqui, ele ensina a gente a desenvolver pensamento crítico. Faz sentido as coisas? No nosso caso, por exemplo, desenvolvimento. Né? Eu falo do caso porque eu sou desenvolvedor, eu recebo um monte de desenvolvedor. Então, o desenvolvedor chega na Superlógica, ele procura Scrum, Wiki. Eu falei, por quê? Né?
Falei, por quê? Scrum é metodologia de trabalho, né? Falei, por quê, cara? Nós já validamos se serve ou não. Tem times que usam, tem times que não usam. O time vai usar o que é melhor para ele. Então, mas não é comum, as outras empresas, todo mundo padroniza, então. Esse é o diferencial. Nós já fizemos a lição de casa, a gente já validou se funciona ou não. Alguns contextos vai funcionar, outros não vão funcionar. Então, na Superlógica, a gente desenvolve esse pensamento crítico, porque esse livro deu esses insights para a gente. Startup enxuta, né, a cultura para a inovação de produtos. Isso aqui ensinou a gente validar hipóteses, começar a pensar em tudo como hipótese. Esse livro nos ensinou que o erro com o aprendizado não é um problema, tá legal? Desde que gere um aprendizado. E ele desmistificou muita coisa para a gente e permitiu que a gente entrasse em outros mercados que a gente não conhecia. Como, por exemplo, o mercado financeiro. A gente não conhecia esse mercado, mas o livro ele nos dá referências de como ir testando hipóteses e você validando as ideias o mais rápido possível e entregando o produto, em pequenos lotes. Então, esse livro ele trata muito de inovação de produtos. Esse aqui, o Dobre Seus Lucros, é a veia financeira, né, da nossa cultura. Ele dá foco na cultura de resultados. Um dos fundadores da Ambev, ele é fãzaço desse livro, ele dá até de presente para os amigos dele, para você ter uma ideia. Então, eles falam, até o livro de cabeceira, livro de cabeceira do Marcel Telles. O cara é fãzaço desse livro, e ele dá bastante dinâmica, traz bastante dinâmicas para a gente no contexto de focar em resultado, gerar ganhos financeiros com gestão da cadeia de suprimentos. Por exemplo, ele é um livro que dá uns tapas na gente, sendo tipo assim, cara, não se conforme com a média. Seja o melhor. E o que é ser o melhor no seu segmento? Você está contente de ser o segundo? Você está contente de estar com essa margem de crescimento, de faturamento? Não, esse livro ele provoca esse tipo de discussão. E aí você começa a entender muito da Ambev, né? Que ela dominou todo o mercado com uma política bem agressiva. Tá? Então, esses livros trouxeram referência para nós aí. Na empresa de vocês, eles podem ser úteis ou não. Vocês vão encontrar outros que façam mais sentido. O importante é que vocês encontrem o sentido nas coisas, tudo bem? Não é só copiar o modelo da Superlógica e aplicar na sua empresa, que a cultura da Superlógica foi feita para a Superlógica. Tá? Nós estamos só mostrando meios para vocês começar a buscar a cultura de vocês, né, de forma estratégica. Então, o primeiro passo é criar um ambiente aberto à discussão, tudo bem? Com aquelas reuniões semanais. O segundo passo é trazer referência para os times falando o mesmo idioma, tendo as mesmas crenças, mentalidades. Então, você faz com essa questão de livros, vídeos e treinamentos. Tá? O terceiro passo agora é criar o que a gente chama de grupo de discussão. Tá? Porque aquela reunião ela é semanal, correto? Aquela reunião é semanal. E, por exemplo, você faz na segunda-feira de manhã aquela reunião, ou à tarde. E o resto da semana, como que é feito? Como que o pessoal discute? Na Superlógica, nós utilizamos um grupo secreto no Facebook. Né? Então, todos os assuntos da Superlógica são tratados nesse grupo secreto. É um grupo gratuito, secreto do Facebook. Mas Facebook, Emerson, não faz sentido. O contexto que nós utilizamos o Facebook, pessoal, é como se fosse uma intranet. Mas por que o Facebook? Porque não tem que ficar gerando login e senha, ele tem foto, ele tem evento, ele tem histórico, ele tem tag, tem vídeo, tem calendário, sobe arquivo e tudo de graça. Tá? Então, as pessoas têm aplicativo, então as pessoas conseguem interagir muito rápido com ele. Tá bom? Então, nós criamos um grupo secreto no Facebook para tratar esses assuntos, e lá nós discutimos abertamente os assuntos da empresa. Nós discutimos abertamente os assuntos da empresa. Tá ok? E, às vezes, obviamente, você vai precisar... Não é porque tem um Facebook, pessoal, que significa que a empresa agora virou o termo chama holocracia, né? Uma democracia de... Não, pessoal, isso aqui não é fim da hierarquia, não é isso que eu estou falando. A hierarquia ainda existe. Tá ok? Então, volta e meia, você vai precisar decidir pelo grupo. Às vezes tem algum assunto fora de contexto, ou algo que não tem muito vínculo ali com o trabalho, então é importante que vocês interajam ali e decidam pelo grupo. Tá? É importante esse ambiente digital de colaboração para justamente ajudar a fortalecer aquela cultura, aquela forma das pessoas interagir uma com a outra. Tá? É extremamente importante isso para essa geração nova, pessoal. Os millennials amam colaboração. Os millennials odeiam hierarquia. Quem não tem um jovem aqui que o cara... Pô, esse cara parece que não quer não acredita no que eu estou falando. Não é questão de acreditar no que eu estou falando. Eles são uma geração bem
igualitária, vamos dizer assim. Eles gostam de conversar no mesmo nível. Por isso que a colaboração para eles é tão importante, é natural deles. Só que o milênio tem características que a gente tem que usar a nosso favor com relação aos milênios. Primeira característica, eles são colaborativos. Segunda, são menos preconceituosos também. Eles conseguem abordar várias ideias de formas distintas. Terceiro, milênio sabe colocar valor nas coisas, cara. Você vai no shopping lá, você paga 10, 15 reais num churros. Que eu pagava uns 50 na rua, você vai lá no shopping, lá o cara conseguiu pegar os churros, colocou uma capinha no churros e cobra 10, 15 reais no churros. Então eles sabem colocar valor nas coisas. E quase 70% dos millennials têm vontade de empreender. São caras que têm vocação de negócio. Então é importante você trazer essa visão colaborativa para eles, tá? É importante você trazer essa visão colaborativa para eles, porque eles vão ajudar a trazer valor para o negócio de vocês, que é o que a Superlógica faz. A Superlógica, a maior parte das pessoas tem abaixo de 30 anos. Né? E essa estratégia de você ter um Facebook, uma intranet, pode ser outra coisa, tá? Intranet, Orkut, não sei se para quem quiser, mas essa estratégia ela alimenta um ambiente criado para essa mudança. E vai permitir que a informação corra na empresa, né? As pessoas conseguem ajudar isso rápido. E também vai ajudar a compensar a falta de experiência dos jovens. Então, lembra aquele do slogan lá do Açúcar União? União realmente faz a força. As pessoas começam a colaborar umas com as outras e você começa a juntar os talentos, né? Você pega os talentos da sua empresa e você pode, de dentro desse talento, trazer aí uma banda para você, tipo os Beatles, né? Algo fora de série, ou deixar ele lá isoladão, lá, tranquilo, tá? Porque ele não colabora. Por que você precisa fazer isso? Isso vai acelerar a tomada de decisões dos gestores. Tá legal? E, novamente, ele vai compensar a falta de experiência dos jovens com colaboração. Por exemplo, no contexto da Superlógica, se eu quiser, por exemplo, fazer uma mala direta, eu quero fazer uma mala direta, né? Vocês viram que eu sou um cara de RH hoje. Eu era dev, cara de RH, eu não sei nada de marketing digital. Então, pessoal, preciso fazer uma mala direta aqui. Quem aqui conhece design? Alguém conhece design aqui? Ó, já temos um cara aqui. Então, já temos um cara de design. Ó, então, você pode me ajudar a criação do design. Quem aqui é de marketing digital? Alguém aqui conhece marketing digital? Ó, temos mais um lá. Já temos duas pessoas aqui. Já temos dois especialistas e um cara com vontade apenas. Tá legal? Então, nós três aqui já começamos, já temos a base para começar a desenvolver essa mala direta. Só que no nosso contexto da Superlógica, nós temos 220 pessoas fazendo isso. Porque como tem referência comum, o pessoal já criou o hábito, então a gente cria a mala direta, a mala direta cria essa mala direta nesse modelo, nesse formato. O pessoal começa a falar, Emerson, a fonte não está legal, a cor não está legal para o público, eu acho que você tem que mudar essa imagem. As discussões começam naquele determinado assunto e amadurece. A gente consegue encontrar soluções muito mais maduras, até mesmo assim, de nível de especialista, porque o time aprendeu a discutir. Então, essa colaboração vai ajudar a empresa a criar coisas maduras. Tá ok? Dicas, então, mas o Facebook, tá, vou usar o Facebook, Emerson. Tá, dicas como fazer isso. Cara, você tem que moderar as discussões longas e descontextualizadas. Então, às vezes, vai ter uma discussão lá que não tem nada a ver com o que vocês estão pensando. Né? Não é porque tem um Facebook que não tem controle. Tá? Existe lá você tem que moderar esse tipo de coisa. Manter o grupo exclusivo para funcionário. Tá? Ou excepcionalmente, algum fornecedor estratégico, mas muito excepcionalmente. Por quê? Para ser um grupo de trabalho. Senão vira algo meio familiar. Né? Então, a ideia é manter ele exclusivo para trabalho. Novamente, combater vaidade e marketing pessoal, né? O pessoal postando foto, fiz isso, fiz aquilo, mas nada de resultado concreto para o negócio, não faz sentido. Tá? Fazer o pessoal pensar em resultado concreto para o negócio. E deixar claro que as decisões definidas pela diretoria não precisam ser discutidas, né? De repente a diretoria posta lá, pessoal, estamos mudando de prédio. Ah, mas não tinha que discutir com a gente? Não, estamos mudando de prédio, pessoal. Simplesmente entenda que a gente vai mudar de prédio e pronto. Tá? Então tem coisas que às vezes você vai precisar ter esse tipo de comportamento. E além dessa parte lógica, é interessante também você organizar uma estrutura enxuta e ágil no seu dia a dia, né? Que aí tem a ver com aquela mudança de mobília, como o Baldini mencionou anteriormente, né? Você montar times pequenos, né? Os times pequenos são mais ágeis e produtivos. Quando eu falo, em vez de você ter um time, é muito mais produtivo você ter dois times de 10 pessoas, com um líder cada time, do que você ter um time de 20 a 30 pessoas. Porque o líder passa a ser um gargalo.
Esses times pequenos são mais ágeis, não sou eu que estou falando apenas. Tá? Todos aqueles livros, os 4, se vocês lerem, vai falar disso. Times ágeis são mais produtivos. São mais ágeis por quê? Eles são mais ágeis por quê? Porque, por exemplo, o líder consegue conhecer cada indivíduo do time dele. O líder consegue promover o crescimento de cada indivíduo do time dele. O líder consegue detectar baixa performance tranquilamente, porque ele tem 6, 7 pessoas para liderar. Diferente de um time de 30, 40 pessoas. Um exemplo, um time de 5 pessoas, se faltar um indivíduo num dia, o restante vai ter que trabalhar pelo menos 20% a mais. Num time de 30 pessoas, se faltar um indivíduo no dia, 3% a mais. Não vai fazer falta. Aí você pode estar faltando um que vocês não vão perceber. Agora, num time mais enxuto, você consegue esse tipo de coisa. Tá? E também ajuda a não criar panelas, grupinhos fechados. Então, o time enxuto e pequeno ele tem muito mais vantagem do que times grandes. Tá? Aqueles 4 eles vão falar isso para vocês. Isso aqui é da Superlógica, como é a Superlógica. Então, aqui, time de desenvolvimento, ali do lado era o time de suporte. Aqui atrás é o time de mobile, tudo muito próximo um do outro, sem barreira. Né? A gente levanta, discute um com o outro ali. Além do eletrônico de uma rede social, tem o físico também. A distribuição física também ajuda muito. Tá? Aqui são alguns exemplos do que a gente posta na Superlógica. Né? Lembra do que eu falei de discutir abertamente os casos? Por exemplo, aqui à esquerda, nós íamos fazer um vídeo explicando a instituição de pagamento para o PJ Bank. Né? E aí o Carlos postou lá, pessoal, critiquem. Aí o pessoal detectou que tinha imagem fora de contexto, o som não estava legal, todo mundo discutiu, e esse vídeo foi depois para o ar, bem mais maduro do que essa primeira versão. Né? Discutimos aqui internamente. Ali à direita nós temos um caso que teve uma reforma lá num banheiro, num piso superior, né? E onde ficava a cozinha, e isso ia afetar a logística ali naquela região. Aí, internamente, o próprio pessoal falou... e tinha um time ali, né, de imobiliárias, né? Aí o pessoal de suporte falou, nós temos mesas aqui do nosso lado, se quiser vir para cá, pode vir. Isso sem precisar envolver a diretoria sabendo porque está no Facebook, mas a diretoria não teve que ficar determinando, viu, mude a mesa para cá, mude para lá, não, o pessoal mesmo se rearranjou rapidamente, sem fazer a diretoria perder tempo com coisa um pouco menor. Aqui, explicando o nosso contexto, né, na Superlógica, a Superlógica, se for definir a cultura da Superlógica numa palavra, essa palavra é briga. Então, nós somos briguentos. Então, quando a pessoa entra na Superlógica, nós explicamos o que é isso. Na verdade, não é briga física nem nada, tá, pessoal? É só uma palavra que a gente usa só para contextualizar. Então, aqui a gente tem um texto explicando o que é a briga no nosso contexto. Tá legal? Quando alguém está falando que a gente está brigando, o que significa? É isso aqui. Né? O outro caso ali, o alarme desligado. Né? Teve o dia do alarme desligado e o pessoal começou a discutir. O último a sair fui eu, para variar. O último a sair foi o Emerson, tal. Aí eu comecei a participar da discussão e tal, para a gente validar porque o alarme ficou desligado. Aqui foi o comunicado de quando o Baldini virou o CEO da empresa, também foi feito diretamente no Facebook. Né? E ali é o nosso plano de resposta a incidentes ou crises. Né? Coisas graves, o que a pessoa tem que fazer? Tudo no Facebook. Então, a ideia do Facebook, ele gera um contexto de negócio online. Então, as pessoas estão sabendo o que está acontecendo na empresa a todo momento e conseguem contribuir e contextualizar. Como eu te expliquei o caso aqui da mala direta. Né? Eu tenho uma dúvida, chamo, o time me ajuda. Eu quero criar um novo plano de venda, quero criar uma máquina de vendas na minha empresa. O time consegue contribuir. Tá ok? Então, primeiro passo, nós criamos um ambiente de discussão. O segundo passo, nós trouxemos referências, né? Deixamos todo mundo com uma mentalidade comum. Né? No terceiro passo, esse ambiente de colaboração ele está fisicamente ali e está eletronicamente, as pessoas estão participando, estão contribuindo uma com a outra, todo mundo está pensando com um objetivo comum para a empresa. Está mudando a empresa ou não? Parece que está mudando a empresa? Perfeito. O terceiro passo, que é a contratação e demissão com fit cultural. Né? É a manutenção do ambiente. Nem todo mundo vai aceitar as mudanças. Nós, seres humanos, nós somos ruins com mudanças. Tá bom, pessoal? Nem todo mundo vai aceitar as mudanças. Não estou falando, demita todo mundo, não é isso que eu estou falando. Tá? É importante que você priorize no seu processo seletivo de contratação o comportamento e a atitude do candidato. Que cultura tem muito a ver com comportamento. Depois você valida a parte técnica. Tá legal?
A parte técnica é importante, mas é o segundo passo. O primeiro passo é validar se a pessoa vai colaborar, vai contribuir, se vai pensar em negócio, se ela vai estudar, não apenas executar o que vocês estão mandando. Esse é o ponto. Então, no processo seletivo, a gente toma esse cuidado, a gente contrata as pessoas pelo comportamento. Tá? E no processo de experiência, depois que a gente contrata, nos 90 dias, a gente fica de olho também nessa questão comportamental. É importante a gente acompanhar o comportamental. Ele tá interagindo com o time, ele está colaborando, né? O líder está acompanhando, lembra do time pequeno? E sempre prioriza a cultura, pessoal. A cultura é o ativo mais importante, é a forma de fazer. Às vezes você vai ter um profissional fora da curva, um profissional extremamente experiente, mas ele vai contra toda a cultura da sua empresa. A cultura, nesse contexto, tem que vencer. Tá ok? E na avaliação técnica, aí quando você for validar a parte técnica, contrate as pessoas mais preparadas do que você possui hoje. Né? Isso é uma dica, não é que é uma obrigatoriedade. É uma dica porque isso ajuda, isso é o que algumas empresas chamam de bar raising, né, que é subir a barra um pouquinho. Isso ajuda o restante do time a acompanhar e ficar procurando, estudando, indo atrás e melhorando. Tá ok? É importante você tomar esse cuidado também, ajuda bastante o crescimento do nível do time. O que é importante aí, pessoal, que nós temos que entender, né, é que o importante é você contratar e ter as pessoas certas. Esse é o segredo. Você tem que ter as pessoas certas, nas funções certas, contratar certo. E no caso de você encontrar um colaborador que não está aceitando essa mudança cultural, a dica que eu dou é recicle, explique, converse, recicle. E às vezes o cara não vai querer modificar e não tem jeito, desligue, a cultura vence. Tá ok? Mas é o último caso. Né? Dê oportunidade para a pessoa que a pessoa se adapta. Tá ok? Nós temos que, por mais que seja cruel isso, nós temos que entender que nem todo mundo serve para trabalhar na Superlógica. Nem todo mundo serve para trabalhar na empresa de vocês. Nem todo mundo serve para trabalhar na NASA. Eu sou fã da NASA, cara. Eu sou fã da NASA, fãzaço da NASA. Só que a NASA ela tem 20 mil funcionários e tem só 10 astronautas. Os outros 19.990 não são astronautas. Então, é o primeiro choque. Segundo, muitos dos pesquisadores da NASA, por exemplo, eles ficam em radioscópios, em montanhas isoladas, ouvindo sons do universo, detectando vida inteligente, através de rádio. Imagina você passar sua carreira olhando uma tela, esperando um som aparecer. Isso para mim não serve, por mais que eu ame a NASA. Tá legal? Pelo contrário, se aparecer qualquer som lá, eu já surto. Ó, tem vida, nem validei. Tem vida inteligente, tal. Não dá. Então, o perfil do Emerson não serve para a NASA, para esse tipo de coisa. Tá legal? Então, mesma coisa com a empresa de vocês. Nem todo mundo vai servir para trabalhar na empresa de vocês. Então, é importante, no processo, aí, vocês terem esse cuidado na hora de contratar. Tá ok? Com relação ao comportamento, existem técnicas para isso. Né? Use especialistas comportamentais, nesse caso. Né? Tem uma metodologia americana famosa chamada DISC. Ela não é determinante, tá? Ela é apenas um guia, ela te mostra um caminho, aí você valida se aquele caminho é realmente real ou não. Tá legal? Não é para pegar se o DISC disse que esse cara é executor e não serve para mim. Não é isso que eu estou falando. Está te mostrando, ó, esse cara tende a ser executor, então valide se ele realmente é executor, se faz sentido para ti. Envolva pessoas do time aculturadas no processo seletivo, né, as pessoas que já estão dentro do contexto que vocês acreditam, né, para participar desse processo seletivo, para ele validar algum ponto que esteja faltando, que você não percebeu. Tá? E também é comum em empresas com cultura estratégica criar um Culture Code. Está aí na revista também esse Culture Code, tá legal? Aqui é o Culture Code da Superlógica. Ele tem uma vocação mais para intraempreendedorismo, né? Então, o item garanto que foi confiado, use referências, né? Para as pessoas serem responsáveis pelo que ela entrega, né? Não fuja da sua responsabilidade. Abra o seu coração. Então, na Superlógica, as pessoas têm abertura para falar com todo mundo, né? Cria um ambiente onde as discussões aparentem o que elas são, lindas. A gente adora discutir. Por isso que vem esse conceito de briga. Né? A gente gosta de discutir problema e discutir soluções. Tá ok? Administradoras de condomínios que já usam cultura de forma estratégica. Essas três aqui que eu tenho algum contato, tá ok? A Brasil Condomínios, a Vila 21 em Brasília. A Vesta não é cliente nosso, mas eu coloquei que eles têm até uma página de cultura, tá ok? Concluindo, pessoal, a cultura, como está lá no livro Satisfação Garantida,
ela é a marca da sua empresa, é o DNA da sua empresa, é como as coisas acontecem. Tá legal? Cuidar disso é estratégico. Cuidar disso gera valor ao seu negócio, né? Garante a sua empresa. Tá? No caso da Superlógica, que benefício que a Superlógica teve com isso? Ela conseguiu atuar em vários segmentos de forma bem competente, né? Então ela atua na área de assinaturas, condomínio, cursos, escolas, imobiliária, Sign. Ela criou uma fintech aí que está revolucionando o mercado financeiro, que é o PJ Bank. Não vou dar spoiler, que o pessoal vai explicar melhor para vocês. Ela criou um espaço em Campinas, que não tinha na época, hoje tem vários, mas na época não tinha, um espaço aí chamado Superlógica Labs, onde a gente conseguiu aí ajudar 1.900 pessoas a conhecer um pouco de tecnologia, inovação e empreendedorismo. E a gente transmite isso na internet, tinha audiência até do Cabo Verde, cara, que era engraçado. Tinha um africano assistindo, a gente dava risada, né? Criamos o segundo maior evento do mundo em recorrência e SaaS, chama Superlógica Experience. Já está aberto o early, né, Baldini? Já está aberto o early. Então, nós fizemos aqui em Campinas o segundo maior evento do mundo no nosso segmento. E ela permitiu a gente crescer 300% ano passado, como foi citado aqui anteriormente. A questão da mudança cultural, pessoal, ela vai envolver a escolha de vocês. O que é importante, vocês têm que escolher que lado que vocês querem continuar, querem ficar na história empreendedora. Se vocês querem ficar do lado da Kodak ou do Instagram. Aí tem a ver com aquilo que o Baldini falou inicialmente, da inação. Tá ok? Então, só que para você executar, para você agir, você vai precisar de um time de alta performance do seu lado. E, basicamente, o time de alta performance é o quê? Um time colaborativo, contextualizado, que cumpre brigas com vocês, que queiram realmente pertencer ao negócio de vocês. Tá ok? E essa mudança cultural vai permitir fazer esse tipo de coisa. Pessoal, o que tinha para falar era isso. Obrigado.